Durante os muitos anos que eu trabalhei em planejamento estratégico, trabalhando com gestores, diretores, vice-presidentes, presidente, com metas, estabelecimento de metas, planos estratégicos, objetivos, né, de uma forma bastante sofisticada, eu percebi que existem 6 coisas muito simples que a maioria das pessoas deixa de lado ou não percebe, e é aí que está vou dizer, onde acaba se falhando para que você, ao fazer um plano de metas, um plano de objetivos, você acabe desistindo ou deixando de lado. 6 coisinhas, 6 coisinhas muito importantes que você precisa saber agora quando você montar as suas metas, o seu cockpit. Tenha sempre em mente e é importante mesmo, eu falo que isso é muito importante porque eu já vi inúmeras vezes muitos gestores sêniores, né, com bastante experiência, não terem consciência dessas coisinhas, 6 elementos muito simples que definem, que podem definir se você vai ser bem sucedido ou não quando você estiver trabalhando aí com executando os seus planos de ação, as suas ações para chegar lá nos seus objetivos, nas suas metas. Tá? O primeiro elemento, que é muito importante, é que as metas elas servem a você e não você às suas metas. O que significa isso? Nenhuma meta é imutável. Né? Você criou para que ela te dê foco e energia. Se esse objetivo não está sendo atingido, se você não está conseguindo, se por algum motivo você definiu mal aquela meta, e isso pode acontecer e provavelmente vai acontecer, porque não, isso requer prática, você não precisa ir abraçado com ela até o fim. Não é um Titanic que você precisa afundar junto. Você pode abandonar esse barco. Quando eu digo abandonar esse barco, não significa perder o comprometimento com as suas metas, mas você redefine, você reflete sobre aquilo que não está dando certo e você segue um novo plano. Mas é importante ver isso porque eu vejo que muitas pessoas têm apego àquilo que elas criaram como objetivo para elas, de tal forma que se elas não atingem aquilo, elas se sentem fracassados. Não posso me desapegar aqui, eu tenho que chegar até o fim, não importa o que aconteça, eu vou até as últimas consequências. Cuidado com esse tipo de pensamento, né? As metas elas estão para te servir e não você servir as suas metas. Você não é escravo das suas metas. É uma dica muito sutil, mas muito poderosa, tá? E isso pode definir o seu sucesso ou fracasso no atingimento dos seus sonhos. Outra dica muito importante que eu costumo dar é equilibre as suas metas. O que significa isso? A gente vai definir um conjunto de metas, né? Algumas, 5, 6, não importa, mas elas precisam se equilibrar. Então, suponhamos que você definiu como prioridade uma meta, por exemplo, na sua saúde financeira, né? E é uma meta bastante arrojada, é um, um desafio grande que você está se colocando. É importante que você tenha consciência que você não vai poder, ou dificilmente você vai conseguir puxar as outras metas que você está definindo para você de forma tão intensa como aquela que você fez. Se você fizer isso, uma das coisas que pode acontecer é você se frustrar, porque vai querer mais energia do que você vai conseguir dar para atingir todas aquelas metas altíssimas. Isso não significa que você não vai ter outras metas, mas talvez a dose de ambição tenha que ser equalizada para que, se você definir uma muito desafiadora que vai tomar muito do seu tempo, da sua energia, da sua capacidade, você talvez tenha que baixar um pouquinho a régua nas outras, né? De tal forma que você vai equilibrando e no final você tem um conjunto de metas que você consegue gerenciar, que você consegue executar, que você tem tempo, energia, recursos para fazê-las acontecer. Então, é importante que você faça um conjunto de metas equilibrado. Essa é a segunda dica que eu vejo muitas empresas,
muitos gestores e nas suas diretorias e nas suas gerências trocando o pé pelas mãos, definindo réguas muito altas em todas as áreas do negócio, e aí não consegue entregar e gera frustração nele, gera frustração na equipe, e, e aí isso não é legal. Então, na sua vida, pense bem nisso. Como que está a ambição em cada uma das suas metas? Equilibre. A terceira dica que eu dou, e que também vi isso demais, é o painel de controle, ou cockpit. O que é o painel de controle, cockpit? É uma tabela ou uma planilha, não importa, mas é um local onde você consegue ver de forma sumarizada, de uma forma sintética, ali resumida, o seu plano de metas, né? Quais são as suas metas, quais são os seus objetivos a atingir, e como é que você está atingindo ou não, se você está seguindo ou não aquilo que você mesmo determinou para você. Você também pode ter ali o seu conjunto de ações, né? A gente está disponibilizando para vocês um PDF que tem um exemplo de um cockpit, de um painel de controle que vocês podem usar. Quando a gente fez esse modelo, a gente pensou naquilo que é o essencial para que você comece. Você pode fazer algo mais sofisticado? Pode. Você pode fazer algo mais simples? Também pode. A gente tentou achar um meio termo que fosse algo fácil de ser usado, mas bastante poderoso. Mas voltando para a minha dica, o que eu falo do painel de controle que eu vejo muito? Cuidado para não deixar o seu painel muito complicado, porque todo painel, tudo que você cria, que você tem que gerenciar, toma um certo tempo. Você vai ter que parar, olhar, refletir, atualizar algum número. E eu vi já muitas empresas criando sistemas de gestão, de controle extremamente complexos, ao ponto que elas não conseguiam manter aquilo ativo, manter aquilo vivo, né? Dava muito trabalho. Então, se o seu painel de controle te dá muito trabalho, você tem essa sensação, cuidado, cuidado, porque o próximo passo é você desistir de fazer a gestão desse painel. Então, simples, às vezes o simples, o papel de pão, né, uma coisa que você consegue fazer rapidamente, pode te ajudar muito mais. Assim como eu dei aquela dica que as metas servem a você e não você que serve às suas metas, o painel de controle é a mesma coisa, né? O painel de controle ele serve você e não você que serve o seu painel de controle. Você não tem que ficar usando o seu tempo e a sua energia para ficar mantendo atualizado um painel de controle. Então, busque ser simples, e se você acha que tem um excesso, se aquela coluna ou aquele certo dado você não sabe muito bem para que serve, tira, faz mais simples e que vai ser melhor para você. Vai leve, vai tranquilo, que um painel de controle feito no papel de pão simples funciona melhor do que planilhas sofisticadas e sistemas mirabolantes. A quarta dica que eu dou para você é que as metas, elas são suas e somente suas. Por que eu estou falando isso? Metas são relativas, né? Se a gente está criando um painel, um trabalho de metas individuais, não adianta achar, ou se o seu vizinho, o seu colega, o seu pai, a sua mãe, não importa, olhar e falar, nossa, você está sendo muito ambicioso, ou você está sendo muito covarde aqui na definição dessa sua meta. Você ouve, mas no final o discernimento tem que ser seu, né? Quem consegue saber se é desafiador ou não é somente você. Então, cuidado com comparações, cuidado em ficar ouvindo, né, aquelas pessoas que vêm falar para você, nossa, mas isso é impossível, você não vai conseguir. Quem disse? Você é que tem que definir se é impossível ou não para você, tá? Então, as metas elas são suas e somente suas. E você tem que estar confortável com elas. Você não deve nada a ninguém. Você não deve prestar contas. É a sua vida. São seus sonhos que estão ali. Então, siga o seu caminho com consciência
e vai ajustando, né? É natural, é normal que a gente às vezes puxe demais a régua para cima, e aí a gente tem que baixar um pouquinho, ou a gente começa muito lá embaixo e vê que, poxa, dava para ter mais fôlego aqui, e aí a gente sobe a meta e faz aquela equalização que eu falei. Mas ouça você, ouça aquilo que você quer fazer, tá? Isso não significa que você não deve ouvir os outros, não, muito pelo contrário, é sempre muito importante ouvir a opinião dos outros, mas você é o dono do seu caminho, você é o dono da sua vida e a última palavra é sua. A quinta dica que eu quero dar para vocês é que existem, como eu falei, existem as metas de curto prazo e as metas de longo prazo. Mas também existem outros dois tipos de metas. Primeiro são as metas de resultado, e essas você conhece bem. Por exemplo, se você quer perder peso, né, você quer emagrecer, você define, por exemplo, uma meta: eu quero, ao final de 2015, estar pesando 80 quilos. Né? Essa é uma meta de resultado. Quando chegar lá no... Você pode ir medindo isso ao longo dos meses, mas em último caso, quando chegar em dezembro de 2015, você vai se pesar na balança e vai ver se você está pesando 80 quilos. Existe um outro tipo de meta, então essa é a meta de resultado. Existe um outro tipo de meta que chama a meta de direção. E qual que é a diferença entre a meta de resultado e direção? A meta de resultado te fala o ponto final. A meta de direção, ela vai falar se você está seguindo em direção a esse ponto final. Por exemplo, vamos voltar lá para o caso da meta de redução de peso. Né? Então você quer atingir 80 quilos em dezembro de 2015. Uma outra meta que você pode utilizar para te ajudar para ver se você vai chegar nessa meta de 80 quilos é, por exemplo, a consumo de calorias que você faz semanal. Né? Se você tiver facilidade, tiver às vezes um aplicativo de celular ou tiver o conhecimento, você pode computar semanalmente as calorias que você ingere. Sabendo as calorias que você está ingerindo, se elas estão muito acima ou abaixo de um determinado valor, você vai ter uma boa ideia se você vai chegar nos 80 quilos ou não lá em dezembro de 2015. Né? Porque se você consumir muitas calorias, não vai ter milagre, né, para você chegar nessa meta. E aí, para que serve essa meta direção? Ela tira um pouco daquela, talvez, daquela frustração de ir para um caminho sem saber se está indo tudo bem. Né? Um outro exemplo que eu posso te dar nesse mesmo objetivo de você reduzir o peso, né, de você chegar aos 80 quilos em 2015, é a frequência de atividades físicas que você faz semanal. Então você pode definir uma meta de direção que é fazer, sei lá, exercício físico, ir na academia no mínimo 3 vezes por semana e fazer um treino de no mínimo 30 minutos. Né? Essa é uma meta. Então, 30 minutos de atividade física 3 vezes por semana. Né? Se esse número tiver bem feito aí para queima calórica, etc., e você cumprir esse plano de 3 vezes por semana, 30 minutos, você não vai ter surpresa quando chegar lá em dezembro. Porque se você cumpriu, é muito, muito certo, vai ser algo praticamente garantido que você vai atingir a sua meta. E se você não está cumprido, você também vai saber que não adianta sonhar que não vai dar certo lá quando você chegar em dezembro e subir na balança, você não vai estar pesando seus 80 quilos. Então essas são metas de direção. Elas são muito, muito úteis para dar um feedback mais rápido do que está acontecendo. Né? Então, quando você montar o seu cockpit, pense nesses dois tipos de meta, né? Eu tenho e balanceie da mesma forma como a gente já falei de equilíbrio, tente balancear metas de resultado e metas de direção.